Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Recuperação. Nesse espaço aqui não tem lugar para o preconceito, para o estigma, para a discriminação de pessoas que têm problema com o uso de álcool e outras drogas. Aqui nós queremos falar sobre mudança, sobre ressignificação da vida, sobre transformar a dor e o sofrimento do uso de álcool e drogas e comportamentos compulsivos em alegria, família, felicidade, porque nós sabemos que isso é possível, que isso acontece. Milhares de pessoas se recuperam no mundo todo, né? Não só pessoas, como seus familiares também. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre familiares. O tema do nosso programa é o amor que dói. Eu vou pedir agora para o meu colega de banca, meu amigo, parceiro de jornada, se apresentar para depois nós apresentarmos a nossa convidada de hoje. Olá, meu nome é Pedro, sejam muito bem-vindos ao 20º programa aqui no Fala Recuperação. E para um número tão especial, redondo, vamos fechar com uma convidada tão especial também. A Joana, ela é especialista, né, em gestão familiar, é psicóloga. Eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouco mais sobre ela. Que bom. Obrigada, Alexandre, obrigada, Pedro, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou Joana Dark, há 28 anos trabalhando como psicóloga e como familiar, aliás, como familiar mais tarde, com famílias, né, com familiares, e é um prazer estar aqui, espero poder contribuir de alguma forma. E a Joana Dark, né? A Joana Dark é uma companheira de jornada, né? Eu te agradeço por você estar aqui, mas essa parceria, acho que nós já podemos escrever uma história, né, Joana? Podemos. Quantas brigas, quantas discussões, quantos momentos de alegria, de tristeza, dor, né? Quando a gente foi para a Argentina e você machucou a vista. Bom, a gente parar, tem muita história para contar. E hoje a gente conversando de como que mesmo diante desse nosso trabalho difícil, a gente estamos conseguindo envelhecer felizes, né? Podendo trabalhar em prol do próximo. Pedro, o tema do programa hoje é o amor que dói. Quando você falou para mim sobre esse tema, eu fiquei pensando, nossa, né? O amor que dói, dá para se pensar muita coisa sobre isso, né? E você que escolheu esse tema, né, Joana? Eu já fiz propositalmente, eu falei, Joana, me manda uma foto sua para fazer o banner e escolhe o tema do programa. E agora eu te pergunto, por que esse tema, Joana? O amor que dói. Porque o amor é uma palavra tão bonita, tão cheia de significado, que lembra afeto, carinho, empatia, né? A gente pensa em tantas coisas. E quando esse amor, seja lá pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha irmã, por quem quer que seja, quando envolve dependência química e a gente começa a conviver com o dependente, a gente não sabe se sofre ou se ama, ou se faz as duas coisas e junta um pouco de raiva também quando você está passando por aquilo. Então, chega uma hora que vira só dor. E você começa a questionar, cadê meu amor? Por que será que ele me ama? Mas se ele me ama, por que ele está fazendo isso? Então, por que eu estou sofrendo tanto se ele diz se importar e me amar? Então, chega uma hora que o amor e dor se misturam e se confundem, que eu já não sei de onde um começa e o outro termina. Então, acho que é por isso. E falando nisso, quando ou como a gente diferencia o amor de uma dependência emocional né, ele se confunde com várias coisas, né, o amor, né? Sim. Principalmente nessa área, né, de dependência química, codependência. Quando que a gente consegue diferenciar o que é o amor para Joana? O que é o amor para você? Nossa, o que é o amor? Pergunta que a humanidade responde há muito tempo, né? Os poetas, os filósofos, né? Eu acho, na minha opinião, nós somos seres gregários. A gente precisa sentir agregado a alguém, a algum lugar, a alguma coisa. E essa experiência de estar com alguém sem um motivo maior, que seja por dinheiro, que seja por interesses secundários, estar junto pelo desejo de estar junto, ou por pertencer a uma família, por sermos criados no mesmo clã, ou por trabalharmos juntos, esse sentimento
que nos aproxima e faz com que compartilhemos as dificuldades de qualquer esfera, romântica, profissional, familiar. Esse sentimento que nos mantém juntos, apesar da adversidade, nós chamamos de amor. É desejar o outro sem determinar o que o outro pode ou não me oferecer, quem ele é ou o que ele deixa de ser. Então, a minha grande referência, sem dúvida, é o amor cristão, que é aquele que aceita sem julgamentos. Então, o que é o amor? É o desejo de estar ao lado, de me importar, de querer ver bem, de querer ver o outro feliz. Então, esse sentimento de desejar coisas boas, de querer estar junto, para mim, é a expressão de amor, é a prática do amor. Se eu amo, eu quero estar junto, eu quero ver, eu quero ter notícias. Então, o sentimento que me une a essas pessoas em qualquer um desses ambientes é o amor, porque a própria amizade, ela é uma intersecção de laços, mas ela também se mantém por um tipo de amor, né? Por empatia, identificação. E, Joana, vamos lá. Para você, eu conheço, você é minha amiga. Eu sempre falo que eu sou afortunado, né? Você ter 4 amigos, 5 amigos na vida é uma fortuna, né? Eu tenho você como uma amiga. Joana, você se formou em psicologia. E como é Sim. que você foi parar na codependência? Então, Como é que você foi parar no uso de álcool e eu droga? eu não queria isso, não. Você não queria, Não. não era o teu objetivo. Não. Na ocasião, tinha uma Hum. instituição no meu bairro, na Qual a Vila... sua idade nessa época? Eu tenho que parar menos 30, mais ou Menos menos. 30, tá bom. Tá, Vou pular essa parte. tá bom. Então, você calcula aí há 30 Era anos jovem, atrás. eu era jovem. Eu era então. jovem. E, na verdade, eu fui fazer faculdade quando os meus filhos estavam adolescentes. Eu tinha 33 anos. Então, mais ou menos, eu tinha 38. Quando se formou. É. Mas antes de me formar, um ano antes... Não, no último ano da faculdade, quando começou a faculdade, eu acho que foi isso, tinha uma disciplina de terapia de família, que era terapia sistêmica. E ali aquilo começou a fazer muito sentido. Eu vinha com outras intenções na psicologia, mas quando eu conheci essa disciplina, o meu forte era muito Jung e Freud. E quando eu conheci a terapia sistêmica, eu fiquei encantada. E comecei a atender até no meu consultório depois, mas já de cara eu me apaixonei. E aí Só um minutinho, a terapia sistêmica, só para os nossos ouvintes compreenderem um pouco. É aquela que ajusta os familiares. O pai está no lugar da mãe, a não mãe existe tá no lugar um do problema, filho. uma pessoa problema, existe um tudo, sistema. Tá tudo revirado, uma Isso. salada de fruta nesse núcleo. Isso. O núcleo familiar é pai, mãe, filhos. Na psicologia sistêmica, isso está tudo embaralhado, né? Pode estar pai, mãe e filhos também, mas só que na psicologia, normalmente, clínica, se você chega até mim e fala assim, Joana, eu estou com depressão, eu vou olhar por que você está com depressão. Mas se eu tiver numa abordagem sistêmica, Você vai eu vou olhar avaliar como você se relaciona com seu pai, com todas as pessoas com quem você mora, principalmente. E tem alguma Isso. coisa a ver com constelação? Não, depois eu te explico essa parte. Então, voltando, Sim, só para o a terapia entender, sistêmica, ela olha para um sistema. Então, eles comparam a terapia sistêmica com uma rede de pescador, em que cada pessoa é um nó. E se eu mexer com um nó, eu mexo com tudo. com todos. Com todo o Tá. sistema. E aí você começou a trabalhar com isso na faculdade. Isso. E então, encontrei uma pessoa que me disse assim, olha, meu marido está internado em tratamento para dependência química na Casa Dia, na Vila Formosa. E precisa de voluntários lá. Naquela época, não é como hoje que existe internet, nada disso. Não, eu lembro muito bem. Então, eu falei assim, bom, eu não tenho interesse de trabalhar com dependentes, mas tem uma amiga que quer muito. Eu vou falar para minha amiga. Minha amiga aceitou e eu fui com ela até o local porque eu conhecia, eu era do bairro, eu conhecia. A minha amiga de imediato aceitou trabalhar como voluntária lá e nós pensávamos assim, eu vou ser psicóloga. Ninguém sabe que vai nascer uma psicóloga naquele endereço. Como que as pessoas vão saber que eu sou psicóloga? Então, eu vou fazer um trabalho voluntário para começar a divulgar meu nome. Era essa, na época, era assim que Essa é a funcionava. intenção,
E quando terminamos a entrevista, minha amiga foi aceita e ela perguntou para mim, a moça que nos entrevistou, a psicóloga, você não quer ser voluntária? Eu falei, não, bem, eu gosto mesmo é de família. Ela falou, não acredito. Achei alguém que gosta de família. É você que eu quero. Ah, E foi. aí, ela me convidou para tratar das famílias dos pacientes que estavam em tratamento. E lá já tinha um grupo estruturado todos os sábados. E o presidente seu Michel Ciccone, né, uma pessoa maravilhosa, ele coordenava essas reuniões junto com a psicóloga e me convidaram para participar. E eu comecei todos os sábados a participar. Na época, com a metodologia do amor exigente, foi lá que eu aprendi e fiquei por 4 anos. Essa foi. Depois me tornei coordenadora, vice-presidente, e depois eu construí uma história dentro. A Casa Dia, ela cresceu muito naquela época. Nós estamos falando coisas de 25 anos atrás, 20, 30 30 anos. anos, né? A Era uma Casa Dia espécie de cresceu. franquia, tinha no estado de São Paulo Tinha. inteiro, você E foi encontrava ali que você teve o contato com um dependente. familiares. E se a gente for conversar assim, você poderia traçar uma especificidade das famílias que funcionam? Sim. O que você percebia como padrão ali, Joana? Olha, a que mais me chama atenção de imediato é a ausência paterna. Lá naquela época, de cara, a maioria das famílias, você via isso pelos pais, porque naquela época o dia de visita era um dia do mês, então todo mundo vinha naquela data visitar o filho e a gente estava lá para recebê-los. E normalmente quem vinha eram as mães. Pouquíssimos pais compareciam para Não, e visita. até hoje, né, Pedro? Até hoje, a É. gente for ver, a ausência paterna. Então, a ausência dessa figura na vida da pessoa, não só do pai, mas da função paterna, alguém que exerça o papel ali de pai, pode ser um avô, pode ser um irmão, mas Masculina, né? O papel é, masculino. mas da figura do pai, que é de autoridade, que põe limite, que se importa, que ama. Então, isso é muito grande. Segundo lugar, uma superproteção, que muitas vezes eu via, e uma falta de limite gigante, uma dificuldade da família de pôr limite e uma dificuldade do paciente em ver limites. Então, tinha isso. Depois eu fui entendendo que a própria droga elimina essas barreiras de limite, né? Às vezes o paciente até tem limites em muitas coisas, mas quando está sob efeito do álcool, de outras substâncias, esses limites Não, desaparecem. mas você sabe que você falando dessa questão do paterna, né? Eu me preocupei recentemente com isso, né? E eu fiz até um pequeno estudo sobre essa ausência paterna e apontaram algumas coisas, né? Por exemplo, machismo, né? Porque o pai, por duas coisas, uma que ele não admite que o filho dele deu errado. É uma Como se questão fosse um erro, machista. Se né? deu errado, não foi por mim, foi por causa da mãe. É, E aí ele quer delegar a responsabilidade da mãe. Segundo, qual que é o papel dele é pôr comida em casa, não é cuidar de filho. De novo, isso, e por um último que evidencia é a vergonha. Ele isso. tem vergonha, sabe? Eu tenho um filho com problema com droga, questão moral, né? Eu que sou o cara, que tal. É coisas que a mãe supera tudo, né? Desinformação e preconceito em tudo, né? Preconceito. Porque se eu tivesse informação, eu não teria vergonha de ter um filho que entenderia que é uma doença. Esse foi o primeiro Aham. padrão que você percebeu. E aqui a gente fala aqui muito a codependência, né? Que você trata Sim, e trabalha com isso. Mas tem muita gente que não sabe o que é codependência. Muitas vezes eu estou falando assim para uma verdade. pessoa o que é codependência. Então, com suas palavras, o que seria codependência? Tá. Você citou antes, e até falhei em não responder, sobre dependência emocional. É um pouco diferente. Na dependência emocional, eu sinto que eu preciso de você para realizar certas coisas. Eu preciso de você para conseguir cumprir algumas tarefas da minha vida. Na codependência é diferente. Eu te elejo como razão da minha vida. Eu vivo em função da sua vida, da vida do outro. Então, o codependente é aquela pessoa que acredita que a vida dela tem sentido à medida que a vida do outro tem sentido. Então, que a vida do outro está correndo bem, está dando certo. Então, é assim, o dependente, ele acaba fazendo uso de substância por alguma questão emocional. Ele não está bem em algum momento e, de repente, ele se vê experimentando, repetindo e acaba se tornando dependente uma porcentagem.
E aí ele se descontrola, ele se perde durante o uso e o abuso da substância. A família, normalmente a mãe, ela quer acreditar que se ela arrumar aquilo que o dependente está fazendo de errado, se ela consertar através do controle, ele vai ficar bem. E ela vai ficar bem porque agora ele está bem. Então, a gente costuma dizer que codependência é fazer pelo outro o que ele é capaz de fazer por si mesmo. Então, eu tenho um filho dependente, imagine, e de repente ele começa a se drogar e não paga pensão. Aí eu vou lá e pago a pensão para ele não ser preso. Ele começa a se drogar e perde emprego. Eu pago as contas dele para nada faltar. Isso quando não liga para o emprego para justificar faltas. É bom falar Também, essas minúcias, o né? chefe liga, eu falo que ele está doente, eu É. invento mentiras. Então, eu fico o tempo todo, por isso que eu falo de consertar, porque na verdade eu fico tentando tampar as falhas que ele causa quando ele está usando. Porque eu acho que se eu conseguir sanar esses problemas, amanhã ele vai acordar bem e tudo vai passar, tudo terá passado. E não é assim, não funciona assim. Então, quando as pessoas chegam até nós, para um tratamento, normalmente o codependente tentou tudo o que ele podia, fracassou em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente, está endividado, morrendo de vergonha porque ele acha que falhou, um sentimento de fracasso gigantesco e de impotência porque ele não sabe o que faz e tem vergonha porque ele não sabe, ele não tem mais o que tentar. E aí ele pede ajuda para nós. Então, o codependente é aquela pessoa que o tempo todo faz inúmeras loucuras achando que está ajudando, mas na maioria das vezes ele está impedindo o outro de pedir ajuda. Porque se eu parasse de pagar as dívidas e de cumprir as responsabilidades, ele ia perceber que o uso dele está abusivo e talvez pedisse ajuda antes. Como eu vou tampando todos os buracos que ele causa, ele não percebe que fez buracos e demora para pedir ajuda. Não sei se Legal. eu deu para entender. Que definição perfeita, que legal, muito, muito bacana mesmo. Só mandar um abraço aqui, ó. Arquibancada 1910 mandou um boa noite. Robélia mandou um boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão assistindo a gente. A Regina falou: boa noite a todos. Conheci a Joana há pouco tempo e ela já é uma querida. A Isabel também falou: conheço a Joana há muitos anos, seu amor pela psicologia desde o início, sempre foi muito dedicada. Legal, pessoal, deixa o Obrigada, gente. like Obrigada, aí, Se Isabel, inscrevam, né? Regina, Pedir pro pessoal se Rogério. inscrever, né? É, Divulgar se e inscreve aí, clica deixa o aí, like, isso. se divulga. inscreva. E, Joana, você depois se especializou um pouco mais Sim, sobre constelações, né? Constelações, né? é. E eu fala um pouco mais sobre isso. Eu tenho 3 especializações e uma delas é a constelação. A constelação, hoje eu não constelo mais, porque eu Ah, não tenho tempo. A mas ela está ligada à constelação, família também. ela acredita o seguinte, que uma coisa que eu estou sentindo hoje é a manifestação de um antepassado meu, um problema que vem de geração em geração. Então, muitas vezes, abusos, sei lá, uma série, qualquer coisa que realmente te incomode hoje, você pode constelar e ver se isso é um problema seu ou de seus antepassados. Uhum. E aí tem toda uma técnica diferente da psicologia que vai ver isso. O que tem em comum com a família é porque na constelação também trabalhamos abordagem sistêmica e fenomenologia, que é a principal, Entendi. entendeu? Mas é que ela é complexa para eu agora explicar a Sim. Não, dinâmica não, não, ali e não tal, que tem é muito problema, Joana, mas é técnico. bom que assim, o Pedro falando, a gente vai conhecendo você como um todo e toda a diversidade que tem, né? Agora, Joana, nós sabemos, né, nesse trabalho com dependência, que infelizmente os resultados que a gente vai tendo com o tempo são difíceis, né? O índice de abandono de tratamento de dependentes é muito alto, e uma das causas que eu vejo é a dificuldade da família aderir ao tratamento. É aquela crença, bom, o problema é dele, ele que tem que se virar, ele que tem que ter força de vontade, e às vezes a gente tenta manejar a família, falar, olha, mas você é contagiada, você é isso, mas a família sempre ainda quer manter os mesmos costumes, as mesmas coisas, tentando obter resultados diferentes.
Como é que a gente poderia falar um pouco disso para o Tá. pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que eu vou até contribuir também, complementar a pergunta do Pedro. Como que eu me torno codependente? Acho que essa é a pergunta. Como é que eu vim parar aqui? O que que aconteceu? Por que que de repente minha família tá, parece que sendo se decompondo, né? Então, a gente começa a pesquisar e a gente percebe que os codependentes, eles têm características muito semelhantes. Eu vou listar bem rapidinho algumas características só para você perceber como nós temos histórias parecidas. Eu sempre falo para as famílias lá. Uma das características, Alexandre, é assim: imagine que você foi criado num ambiente, primeiro, em que toda vez que você fosse expressar seu sentimento, alguém criticasse você, dissesse assim: não, 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 eu chego chorando porque alguém me bateu na rua. Aí eu chego para você toda triste porque eu passei por alguma situação difícil na escola e arrasada. E aí alguém fala: não, não, vai passar, vai passar, vai passar. Deixa isso para lá. Bobagem. Eu chego feliz? Não, também não é para tanto assim, né? Menos, menos, Pedro, né? Se eu tô com raiva, parece que é uma crítica aos meus pais, às pessoas, aos meus cuidadores. Então, eu não posso ficar com raiva também. Porque se eu expressar minha raiva, é como se eu estivesse criticando minha família. E essas são algumas características. Uma outra característica que atende o que você está falando, que também é assim, se tiver um conflito, abafa. Vai passar, vai passar. Não, não, deixa isso quieto, deixa isso pra lá. Isso não é coisa de criança, né? Então, muitas vezes a gente chega em casa, olha, se sente que está um clima meio pesado, tem alguma coisa assim no ar, e aí você pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, o que que aconteceu? Não, não, nada, nada, nada. Vai, 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 deixa pra lá. Então, sempre fingindo que não tem nada acontecendo. Contudo, quando eu faço alguma coisa de boa para alguém, as pessoas falam: ai, que menina linda, gente. Você está vendo como Como ela ela é ajuda? educada, Como ela é né? educada, ela é boa com todo mundo. Com ela não tem hora para falar não. Está sempre disponível. Então, eu estou sendo criada num lugar em que tudo que vem de mim não é bem-vindo, mas tudo que eu dou é bem recebido. Então, eu começo a anular o que eu sinto e começo a manifestar situações de ajuda. Eu vou oferecendo ajudas. É um Se eu comportamento não. messiânico, né? Como um salvador, né? Isso. Se eu não ofereço, eu também não nego se alguém vem me procurar. Então, eu fui criada assim. Sempre. Eu fui criada num ambiente em que meus pais sempre davam um prato de comida em quem batia na porta. Meu pai, uma vez, estava descendo da missa, ele todo domingo vinha com a mistura ali para minha mãe fazer. Um dia, minha mãe falou: João, cadê a mistura? Ai, passei, tinha um homem precisando tanto, coitado, eu dei. Ficamos sem mistura. Não, isso aos olhos de todo mundo E de Deus, então. é Ganhei pontinho para chuchu lá em cima. Então, eu fui criada assim, para ajudar, para estar sempre pronta, disponível. E eu entendi que deveria, que o certo era ser assim. Negar as minhas necessidades, em compensação, estar sempre disponível para ajudar. não, E sempre que o outro. E veja só que o mais interessante: se o outro tiver sucesso, eu sou boa. Olha, tá vendo? Fui eu que eu ajudei. empurrei, né? Fui eu que ajudei. Então, o meu sucesso depende do sucesso do outro. Que aí vem a explicação da codependência. Então, eu sou educada nesse ambiente. Quando eu fico adulta, quem que eu procuro? Alguém que precisa de cuidados. Então, é muito comum eu entrar em relações abusivas para que eu possa Exercitar, exercitar tudo aquilo que eu aprendi e, ao mesmo tempo, me oferecer de consertar quem está com não, eu dificuldades. só queria acrescentar nesse teu raciocínio, e eu pediria para quem está nos ouvindo que me compreenda, que é o papel do cristianismo. O Brasil é um país cristão. Eu não estou falando do Cristo, não é isso. Não. Né? Eu estou falando assim do cristianismo como um todo, que traz aquela coisa da compaixão, de ajudar o próximo, de se ser bonito aos olhos de Deus, né? Sim. Porque você acaba tendo um reforço social para estes Mas comportamentos, como nós. mãe de dependente, né? Porque aquela mãezinha que sofre, que vai até o fim, que está do lado,
que dá um pedaço, mas para ver o filho bem. Isso é muito comum E em nós comportamentos profissionais, né? codependentes. Hã? Nós profissionais somos vistos assim Sim. como diz, como pessoas generosas, bondosas, não como pessoas que Como ganham é que dinheiro, mas como pessoas, esqueci agora a palavra. missionária, né? Querem Isso. falar. Então, nós somos muito vistos assim. E tem uma coisa, né, Alexandre? Eu acho que enquanto eu vinha hoje pensando no caminho que até como um instinto de sobrevivência, te ajudar é uma maneira de manter a minha espécie viva. Então, olhar para o outro, ver que o outro precisa de ajuda e ajudar, ok, não tem nada de mais ajudar o outro. Eu acho que nós somos seres que criados para ter o tal do amor, que o Pedro me perguntou o que é. Instintivamente nós amamos. Porém, quando esse amor que eu sinto e que eu dou faz com que eu me anule, aí se torna um problema. Aí se torna um problema. Mas olha que interessante, né? A Joana nos contou que a psicologia afirma, né, que muitos dos transtornos vêm da infância, são traumas que são criados, maneiras de ser tratado na infância, e inclusive a codependência. Então, a codependência, ela tem origem, Raízes. pode ter raízes na infância, também pode não ter, mas a grande maioria, né? E como, então, tratar o seu filho, ou como seria a forma certa, né? Certo entre aspas, né? Porque o certo e errado é muito, Relativo, né? muito, né? Cada cultura tem o Muito seu amplo, certo, é. tem seu errado. E nós sempre, primeiro lugar, pai e mãe não é perfeito, É. né? Nós somos passíveis de erros e vamos buscando entre erros e acertos construir o melhor caminho. Segundo, uma daquelas características que eu te falei da infância é proibido errar, que essa eu esqueci de citar, e que é uma coisa que eu tenho que deixar de lado e exercitar que eu posso errar. Então, na lista, anular meus sentimentos, evitar conflitos, lembra que eu falei? Sim. O erro, ele também está ali, proibido errar. Errar é passível de punição e castigo. Então, quando eu me torno adulta, eu tento não mostrar que eu sou capaz de errar, que eu estou sempre certa, mas é mentira. Não é porque eu sou mãe que eu acerto. Às vezes acerto, às vezes não, mas eu sei que tudo o que eu faço é com uma boa intenção. O que importa é a intenção com que eu faço isso. E aí, estava falando da infância. Então, sim, nesses erros e nesses acertos, eu posso não transmitir para você toda a minha intenção de amor, toda a minha forma de amar, e você, a criança que está ali sob meus cuidados, ela tem uma forma de ver o mundo que é só dela. E se eu colocar 3 crianças à minha frente e cuidar das 3, cada uma vai me ver de uma forma. Esses dias, falando com o professor Paulo, né? A gente falava, eu e meus irmãos temos 3 mães, 4 mães. Eu tenho a minha mãe, meu irmão tem outra, minha irmã tem outra, eu tenho outra. Por quê? Porque cada Tá no um olha para minha imaginário. mãe da sua imaginação. É. E dependendo das expectativas que cada um tem sobre essa mãe. Então, não dá para dizer que mãe erra ou acerta. Mãe faz o seu melhor Sim. com aquilo que ela tem naquela época. É. Porque eu costumo dizer, eu fui mãe aos 18 anos. Você já pensou hoje, com essa idade que eu tô, com 68 anos, eu falar para a menininha de 18, você errou! Aonde já se viu criar seu filho desse jeito? Aquela menina de 18 que eu fui, ela fez o que ela podia fazer aos 18 anos. Claro. Naquele E momento. com Né? todas toda a atmosfera que cercava ela naquela época. E os recursos também, que hoje é. são muito diferentes. Hoje nós É. temos uma avaliação neuropsicológica, hoje a gente tem terapia, hoje a gente tem Não, tanta você coisa. está falando mal. Aqui foi meu celular que está compartilhando o programa. Você viu Não, a eu queria bronca só que ele te me mostrar deu. como põe no silencioso. Silencioso. Aqui. Eu pus, mas é que meu celular é escandaloso. Aham. Viu, Joana? Você fez explicou bem uma coisa que eu vejo que é um problema, às vezes, na compreensão daquela coisa da facilitação, né? Porque às vezes muito programa de família
fala para os familiares, assim, com uma coisa de culpa mesmo. Você facilita, você está facilitando, ele está assim pelo grau de facilitação. E eu acho uma agressividade, eu penso, não acho, uma agressividade com os familiares, porque é um ato de amor, poxa. Dependência química é a única doença no planeta que você ajuda a pessoa e a pessoa responde com mais uso, né? Quer dizer, Com mais doença, né? mais doença, mas a tua intenção é genuína do amor, né? É. De proteger. Então, você deu uma boa explicação. Claro que eu falo muito para os pais: olha, ele está pulando do prédio, você está pondo um colchão para amortecer a queda. Mas eu falo também: não tem problema em você fazer isso, é que isso não está dentro Resolver. desse contexto do que é uma dependência de álcool e droga, um comportamento compulsivo dentro de casa, isso só agrava, E né? em muitos casos, quando você para de ajudar, para de facilitar, né, a pessoa pode gerar uma irritabilidade ali, um ranço contra os pais e brigar e até Não, Pedro, cortar Mas lá. é Pedro, bom, é imagina, ótimo não, isso. imagine o cara chegando para uma mãe, isso na minha carreira, eu já vi, creio que a Joana já viu um monte, você também, na tua carreira, já viu, estou devendo para traficante, É, Vai me preciso matar. pagar a boca, ele E, está ligando. e o pai paga. Não, então porque Porque- e porque se não você pagar- lembra uma eu já época vi que pai o uma vez. paciente ligava para a mãe, o paciente pedia para um amigo ligar para Para os simular pais sequestro. e simulava sequestro já, antigamente? já. Nossa, como era comum isso. Já vi. Não, eu já vi Mas eu pai, acho Joana, que- para falar do dia, eu já vi pai chegar pro cara, o cara tá com 2 baseado na mão, o pai do cara falou: joga isso fora, eu te dou R$ 100 se você jogar isso fora agora, mas tem que ser na minha frente. E o cara ir lá jogar, dar descarga e o pai dá. Com R$ 100 ele compra 10 daquele ali. Né? Mas Precisa falar, o olho da criança até brilha. só mandar um abraço para Vivian, que mandou mensagem aqui também. Boa noite, pessoal. Passando aqui para agradecer e parabenizar o importante trabalho que vocês realizam, ajudando tantos na recuperação. E a Obrigado, Andréia, Vivian. obrigado, Vivian. A Andréia falou: Jô, maravilhosa. Só para fechar aquela questão da codependência, eu acho que. Fechar não, né? Se quiser falar mais, depois pode, mas assim. O que uma pessoa que se encontra um espectador nosso que está assistindo, ela fala: putz, eu sou se identificou como codependente. Claro, muita terapia, muito trabalho demora, mas qual medida drástica que ela precisa começar a tomar daqui para frente? O que você. eu acho que é assim. A gente precisa. Nós começamos falando sobre a mãe e a criação do filho, né? E quando a criança é pequena, agora sou eu que vou brigar. Não, eu sei que tá Deixa eu pitando botar no isso aí. silencioso aí, já pôs, né? Quando a criança é pequena e ela tem necessidades, cabe à mãe atender essas necessidades. A criança, ela tá suja, ela tá com fome, ela precisa ir para a escola. Quem cuida de tudo isso é a mãe. À medida que ela cresce, a mãe vai dando para ela a capacidade de entender que nem tudo que ela quer é bom. É que na psicanálise é a castração, né? É você se cortar o cordão umbilical e a criança precisa passar por alguns traumas ali para ela entender que ela é um ser separado da mãe. Isso. Né? Eles são indivíduos diferentes. Então, e aí a criança começa a ser tratada como criança e a mãe como mãe, Isso, e não só como uma única coisa, porque no Isso. começo são os dois. Então, à medida que a criança tem uma fase da criança, que no começo ela chora, aí você troca, chora, ela mama, ela não mas depois ela começa, isso já não funciona, porque você começa a falar não aqui, não ali, ela chora e você fala não. Aí ela faz o quê? Se joga no chão e faz birra. E aí ela vai apelando. Quando essa criança, se a mãe for uma mãe que não dá para ela limites, que não cerca ela de orientações, e acho que é preciso entender isso, de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, não, agora não é hora. Não, isso não é bom. E mantém isso, a criança vai procurando meios para atender às suas necessidades com limites. Mas tem famílias que falam não com culpa, com dó da criança, não porque ela acha que a criança precisa, mas que ela olha para a criança e se vê. Eu me vejo naquela criança, eu queria tanto ter tudo.
aí eu dou tudo para o meu filho, só que tudo é muito. Quem dá tudo dá demais. Então, à medida que a criança vai crescendo, se torna uma adolescente, se eu não coloco limites nela, ela vai ficando com uma sensação, mas eu costumo comparar com uma casa sem parede, que você não sabe se está no banheiro, na sala, ou se você caiu no degrau do quintal. Então, se você não coloca limites, essa criança vai avançando os limites da escola, os limites da sociedade, e é quando ela experimenta a substância, é quando ela começa a fazer abuso, num sentimento de onipotência enorme. Eu costumo falar Então, também. o papel da mãe, quando chega até nós, Pedro, é orientá-la de que as maneiras, a forma que ela está encontrando para ajudar o seu filho pode ser, não ser a melhor forma. E aí você fala assim, poxa, mas o filho tem 40 anos e está agindo como 15. Por quê? Porque quando ele começou o uso, quando ele tinha suas questões da adolescência, suas inseguranças, seus medos, ele começou a beber, ele começou a se drogar, e ele não elaborou as etapas de amadurecimento que levassem ele a se tornar um adulto jovem, um adulto maduro, uma pessoa como você diz, funcional, Alexandre. O Alexandre usa muito essa palavra. E aí, essa pessoa, como não foi dado para ela essas paredes, que são esses limites que apontam para um caminho bom, quando essa mãe entra em tratamento junto conosco e que nós orientamos a colocar esses limites, você falou, o filho não vai gostar. Claro que não vai gostar. O filho vai fazer birra, vai chamar atenção, vai chantagear, mas a gente não pode olhar para o aqui e agora, nós temos que olhar para onde nós queremos direcionar essa mãe e esse filho. Perfeito. Então, quando a gente olha lá na frente e espera e deseja que ele se torne uma pessoa capaz de cuidar de si mesmo sem depender de ninguém, nossa, é uma delícia. Porque aí você está vendo que você tem um projeto de vida para aquela família e que, para isso, todos precisam passar por mudanças. E está tudo bem ela ter errado no passado. O importante é que ela seja capaz de ser uma nova pessoa agora. E que ela e esse filho possam se libertar para um adultecer saudável, adulto, maduro e sem tantos traumas. E é possível, sim. É um universo, né, Joana, que a gente vive, né, dentro dessas questões da codependência. Eu mesmo, a minha maior preocupação trabalhando com famílias é a abstinência da família, porque tem um comportamento que eu acho que você viu ontem naquele vídeo que eu passei, que eu te mandei, é um comportamento que quando o cara para de usar chama anedonia. Ai, como é que é? Anedonia. É Isso. anedonia. É a falta de vontade de fazer as É um coisas, vazio, de viver é um prazer. buraco. É como se a Isso. vida fosse uma rosca de padaria, sabe? Toda bonita, açucarada, mas com um buraco no Isso. meio, né? Então, a anedonia é um grande vazio que dá no dependente quando ele para de usar, né? Porque No ele, depressivo anos e também. anos estimulando o cérebro com dopamina, com Sim. serotonina, na hora, de repente não tem mais aquela carga, e aí você fala, você tem que se animar com a mãe, você tem que se animar vendo televisão, você tem que se animar com os outros. Cara, se trava, né? Tudo bem. Mas tem a anedonia também da família. Eu atendo e vejo isso tanto, Alexandre. Né, que é quando o cara começa a viver a vida dele, entende? Que assim, o cara começa a decolar e aí a família fala, e agora? Sobrou eu. Muitos casais até se separam, às vezes, Sim. porque aí o casal tem que se voltar a viver um com o outro, e aquele casamento já está disfuncional, e quem unia era o problema do filho, às vezes não vivem mais, ou o familiar pai fala, e agora, o que eu faço da minha vida? Passei tanto tempo cuidando da dele, esqueci que eu gostava disso, gostava daquilo, e o tempo passou. É comum você ver isso, né? E, Joana, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Nós temos 10 minutos de programa, passou voando, você vai ter, eu vou marcar na agenda para você voltar aqui de novo, a gente falar mais, um pouco mais estruturadinho, essas questões, mas eu gostaria que você comentasse do curso que você está montando, né? Porque são 30 anos de experiência, você está articulando todo um trabalho que eu posso dizer que é com sangue, suor e lágrima, né? Que é vivido, é uma experiência vivida e uma experiência treinada para um curso para familiar. É isso. O que você acha dessa questão
da família, síndrome de abstinência É. familiar da codependência. O Pedro perguntou se era comum as famílias abandonarem. Acho que foi o Pedro, você, não me lembro. E sim, eu tenho um grupo que eu faço toda semana, toda quinta-feira, tem 250 pessoas nesse grupo. Todos eles são pais de pacientes que passaram por internação lá com a gente. E em torno de 15 pessoas participam de quinta-feira, 20 no máximo. Então, para você ver o número de participantes, por que, Alexandre? Porque não é fácil olhar para si e você olhar que quantos sentimentos foram deixados para trás, quantos desejos foram abandonados para cuidar de alguém, quanto tempo. Hoje atendi uma pessoa que há 30 anos cuida de uma pessoa que apresenta essas dificuldades e agora finalmente ela cortou laços e sobrou um vazio tão grande e tão cheio de dor, Alexandre, tão cheio de dor. Até você lidar com o luto de ter perdido tanto tempo, porque é uma perda. Até você lidar, olhar e falar, meu Deus, por que que eu sofri tanto nas mãos dessa pessoa? Que no caso, esse paciente que eu estou falando, sofreu muito. Porque muitas vezes, Alexandre, junto com a dependência de qualquer substância, vem outras doenças. Tudo quanto é tipo de, a gente chama de comorbidades, que é Sim. ter outras doenças junto com a dependência. Então, é uma história de tanta dor, tanto sofrimento, e às vezes a pessoa entra no grupo e percebe que o problema dela não é o dependente, é ela mesma, e ela precisa dar sentido para aquela vida. E aí ela olha, ela fala, bom, eu fiz isso aqui 50 anos, e agora? Eu morro, eu tenho mais 40, ela não pensa que ela tem 40, ela imagina que ela tem 10, 15 só, porque ela se desculpa para não mudar, né? Eu tenho mais 15 anos pela frente antes de morrer. Ah, eu vou mudar 40? Vou tocar como tá. E aí, só que com isso, a vida dela tem sentido fazendo o quê? Cuidando do outro. E se o outro não quiser mais ser cuidado? Então, é uma relação, por isso que a gente fala da terapia sistêmica, porque é uma relação que o bem-estar de um depende do outro, e o bem-estar do outro depende da droga. Você quer viver sua vida? Você quer ressignificar? Né? Eu estava há 10 anos trabalhando com familiares, quando me dei conta que todo o meu conhecimento científico não valia de nada. E eu passei por essa situação. E aí, um dia eu bato na porta de um grupo chamado Alanon, que significa Familiares de Alcoolistas, e fui falar de mim, sem falar da minha graduação. Só falei meu nome e da minha dor. E aquilo transformou minha vida, porque eu encontrei pessoas como eu, que não me julgaram, que me entenderam e que me aceitaram. Então, é um processo tão longo, né, Alexandre? Sim. É doloroso, desafiador, mas é tão Tão gratificante. Se gratificante. você enfrentar isso tudo. E quanto ao curso, Alexandre, Isso. sim, são duas coisas. Uma coisa é o curso, né? Que são 10 encontros, 12, se eu não me engano. E a outra coisa é um grupo que eu também estou montando para pessoas que são compulsivas. Não importa se pelo trabalho, vai ter 2 grupos, um de workaholic e outro para familiares de outras dependências. A gente precisa entender que trabalho pode se tornar também uma dependência. Horrível. Bom, Né? eu vou querer conhecer, né? Porque Então, É o burnout, né? O pessoal tem. é uma consequência, já o sim, burnout já é uma consequência. já é uma doença do excesso. Do workaholic. Mas as pessoas, hoje em dia, esse assunto é muito amplo, não dá para explicar muito aqui, mas a gente está vivendo uma sociedade bem pior do que já vivemos. E é pior porque meus pais, eles trabalhavam, sentavam à noite, a gente sentava no sofá, a gente conversava, a gente trocava. Não tem mais. A Isso gente aí- falava como tinha sido o nosso dia. Ali na mesa, enquanto jantava, a gente falava dessas coisas. A sociedade de hoje, toda cheia de tecnologia, está nos afastando desse contato,
né? Com certeza, já afastou. E está impedindo a gente, de alguma forma, a gente está ficando tão com relações tão Pueris, mecânicas. né? Mecânicas, Isso. pueris. E, por outro lado, nós temos um ambiente profissional que o tempo todo exige mais, te cobra mais e te ameaça se você não for bom o suficiente. Então, você não questiona, trabalha mais, descansa menos e se diverte menos. E adoece mais. Então, eu vejo no meu grupo que tem mães que 9 horas da noite estão falando comigo no grupo e estão no escritório ainda, né? Então, essas pessoas, eu percebo que elas estão se anulando pelo trabalho. E o grupo que você está montando é focado... Um grupo é esse e o outro grupo é para familiares de dependentes, tá? Então, você me Mais encontra... informações vão vir aí, né? Isso, e o Faces e Vozes você me encontra, né? E eu tenho também uma página chamada Tratamento para Familiares de Dependentes. Ah, mas o pessoal entrando em contato, a gente já passa o Deixa eu- seu... Joana, Pode falar. fala. Falar só alguns comentários aqui. Tá. A Vivian perguntou, né? Joana, qual a sua experiência pessoal na recuperação? Como aconteceu primeiro? Quando aconteceu primeiro com você na recuperação? Qual o seu Acho primeiro que eu contato? já falei. Mas você já comentou. E a Regina comentou, olha só que legal. Mas isso foi quando você estava falando sobre o dependente químico, como A criança lidar e e tal. tal. Isso. Ela falou, mas o problema é que o dependente químico é uma eterna criança. Então fica bem difícil para equilibrar tudo isso, né? Para os pais equilibrarem tudo isso. Só que uma coisa, nós temos 3 minutinhos Tá. só, eu vou pedir para você responder e já nem precisa mandar um abraço. eu vou responder assim. Eu acho que assim, a criança está nos meus olhos. Se meus pais me olharem como um bebê e me tratarem como bebê, para agradá-los, eu sou capaz de agir como bebê. E às vezes fazer as coisas escondidas como adulto, mas ali na hora eu vou tratar como bebê. Então, até que ponto eu não quero que ele seja um bebê para eu cuidar? Então, acho que aí nós temos que olhar para os dois lados. Eu quero agradecer, Pedro, quero agradecer você, Alexandre, ao Faces e Vozes, que eu amo também, né? Fundadora. Sou fundadora junto com o Alexandre, faço parte. Então, agradeço muito o convite, agradeço a vocês por essa noite, foi maravilhosa e adorei estar aqui. Vamos ver se a gente consegue te trazer mais vezes, com né, certeza. Joana? Até para você fazer parte da banca. Eu estou querendo montar toda uma equipe Com aqui certeza. para a gente estar levando informações precisas, de minúcias, né? O podcast está começando, agora que a gente vai pegar uma divulgação maior, a gente pede para você que está nos ouvindo se inscrever, compartilhar, convidar outras pessoas, para que quanto for o maior número de pessoas que possam ver essas informações, maior vai ser as pessoas que vão poder pedir ajuda, tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Fala Recuperação. Queria agradecer a Vivian, a Regina, a Robélia, a Andréia, a todos que nos acompanharam, a nossa amiga Isabel, e convidar vocês para a semana que vem, nesse mesmo horário, às 18 horas, para mais um podcast do Fala Recuperação. Vamos juntos construir uma nova história. Um abraço a todos.